Gratidão, ministros poderosos. Obrigada por essa ministração maravilhosa. Amém, queridos? Amém, graça e paz. Pode sentar. Oh, aleluia, como eu me alegro em estar aqui. Como é maravilhoso. Eu sempre me sinto, é uma honra poder estar ministrando aqui. Eu sinto a percepção muito forte. Que louvor poderoso, meu Deus do céu. Nessa unção, uma unção aqui, meu pastor. Eu quero dizer algo para o Senhor. Eu estava ali orando e a percepção é muito forte. O Senhor enviando muitos líderes aqui. O trabalho que o Senhor tem feito por anos vai frutificar agora. Vai frutificar agora o trabalho que o Senhor tem feito por anos. Meu Deus, como eu me alegro pelo Senhor ter obedecido à voz do Senhor. E a gente percebe essa igreja entrando numa nova fase. Uma nova fase, o Senhor está nos levando agora. Essa nova fase é de crescimento, de amadurecimento, de uma renovação da nossa mente, da nossa identidade, uma fase de explosão, uma fase de poder. E quem estiver disponível, porque existe, aleluia, gratidão minha preciosa, existe uma fase de transição para todos nós. Existe uma graça transicional. O pastor um dia mandou uma ministração fantástica. Eu amo essa ministração do Rick Rennie, falando sobre graça transicional. E fala sobre mudança, sobre transição. Deus nos levando para um novo nível. Mas para esse novo nível, para a gente ir para lá, a gente precisa estar disponível. A gente precisa decidir. A gente tem um mentor maravilhoso. É um pastor maravilhoso, eu amo demais porque eu amo, eu sei de onde o Senhor me tirou e eu sei quanto tempo eu padeci por conhecer essa palavra. E quando eu chego aqui é só se dispor, porque quem quiser crescer é só se dispor. A gente está num celeiro de grandes ministros aqui e o nosso pastor Johnson e a nossa irmã Neide vai enviar grandes ministros, e não será aqui só no Brasil, mas nas nações. Daqui sairão grandes ministros. Essa equipe de louvor crescendo de uma forma sobrenatural. Há um crescimento forte e exponencial. A gente vê a atuação de poder na vida desses grandes ministros. Meu Deus. É só uma disposição. E sabe, o Senhor nos escolhe e Ele nos capacita. E a gente só precisa se dispor. Pai, eis-nos aqui. E eu oro nessa manhã para que o Senhor, que o nosso coração esteja totalmente disposto a ser guiado para um novo nível, uma nova fase. E eu creio em anjos fazendo ponte para nos conectar às pessoas certas, para a gente estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, fluindo da maneira que Deus nos criou para fluir. Se a gente estivesse totalmente sensível, você não vai padecer. Você não vai perder tempo. Quando estamos sensíveis a essa palavra, sensível ao nosso mestre, ao nosso guia espiritual, nós não vamos ficar padecendo em uma fase. É muito interessante. Eu li no livro do Kenneth Hagin, e o toque de Midas, e ele fala que por um tempo ele foi passando de fases. Ele teve um encontro com Jesus e Jesus foi falando das fases que ele passou. E eu achei isso muito sobrenatural. E a ministração de hoje é passando de fase. Aleluia, passando de fase. Amém? Quem quer passar de fase? Oh, meu Deus, eu meditando sobre essa palavra, meditando sobre isso e olhando para essa história do Kenneth Hagin, ele falando, quando ele teve um encontro, Jesus apareceu. Quem fez rema e quem lê os livros de Kenneth Hagin, vê que várias experiências ele tem, uma sensibilidade, ele tinha grandes encontros com Jesus, e um desses encontros, Jesus falava para ele das fases, e quanto tempo ele demorou em cada fase. Meu Deus, e teve fase que ele demorou anos a passar, porque ele demorou a obedecer, obedecer as instruções que Deus deu para ele. A primeira fase, ele entrou na fase aí do ministério de pastorear, e ficou aí por 12 anos pastoreando. Depois ele ficou mais 3 anos, saiu, entendeu que não era ali, ele não foi chamado para pastorear. Mas você sabe que cada fase, mesmo que a gente fique ali por um tempo, não sabe, se de fato foi ali que é para estar, mas Deus está nos treinando o tempo todo, e se a gente tiver sabedoria, a gente vai estar ali pegando bagagem para ir para uma nova fase. E o Senhor é maravilhoso, porque bondade e misericórdia, todos os dias nos dando bondade e misericórdia com a gente ali, nos instruindo,
instruindo, nos capacitando em amor, nos corrigindo na palavra, sendo paciente, bondoso. Meu Deus, como é bom servir esse Deus maravilhoso. E aí ele fala que, né, ele passou 12 anos como pastor, mas ele não tinha um chamado para pastor. Depois ele saiu para evangelizar, mas 3 anos evangelizando, só que nessa fase ele não falava. Deus chamou ele para o ensino e ele não falava exatamente o que Deus queria que ele falasse. Ele falou: você ficou muito tempo nessa fase porque você não ouviu as minhas instruções. Era para você já ter passado de fase. Essa é a primeira fase. Ele entra na segunda fase dele. Aí daí ele decide obedecer. Anos numa fase, já era para ter mudado de fase. Aí ele decide obedecer. Aí ele começa a entrar num novo crescimento, no rompimento. Depois ele entra numa terceira fase. Quando ele entra nessa terceira fase, isso Jesus falando: você entrou em fase em tal momento e tal momento. Quando ele entra na terceira fase da vida dele, vocês estão comigo? Amém? Quando ele entra na terceira fase, o Senhor falou assim: já era para você estar na quarta fase. Olha que interessante. E aí ele fala assim, que agora essa fase, que é uma fase que você está obedecendo, Deus trouxe para ele poder. Foi onde ele começou a atuar poderosamente. Ele orava, as mãos dele, ele sentia um fogo nas mãos, e quando ele colocava as mãos, ele tinha aquela unção disponível para curar. Essa fase foi uma fase poderosa. Levou-se anos, levou-se tempo. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente for rápido, diga rápido em obedecer às instruções, e não é fácil, porque às vezes Deus traz uma instrução no nosso coração e a gente fala: não, pai, mas se eu seguir essa instrução, vou ter que largar isso. Se eu seguir essa instrução, vou perder isso aqui. Se eu seguir essa instrução, de repente vou ter que mudar de lugar, e às vezes a gente não quer mudar porque está confortável, está gostoso, a gente está, né? Aí às vezes Deus manda você mudar para outro estado, para outro lugar, e essa mudança gera mudança de ciclos de amizade. Às vezes a gente está tão apegado aos nossos amigos, né? Apegado aos nossos irmãos. Eu sempre gosto de lembrar de Neide, do pastor Johnson, não é? Quando ele é chamado, Neide fala: vamos para Brasília, olhou, mas quando ele vai falar com o Senhor vai. Meu Deus, se ele não tivesse obedecido, meu Deus, o que está acontecendo agora não estaria acontecendo. Olha só que sobrenatural. Ele precisava vir para que a gente pudesse ir. Olha o chamado, Jesus se revelando nos nossos líderes, no nosso pastor, na nossa família. Então essa submissão e autoridade, a gente está tendo aqui ministrações, né, sobre submissão e autoridade todas as quintas-feiras, e como tem sido importante a gente entender sobre isso, porque você flui quando você entra nessa submissão, nessa autoridade, nessa obediência divina. Amém? Aleluia. Deus é maravilhoso. Todos nós temos uma habilidade natural. Isso é fato. Amém? A gente vê aqui habilidade natural. Vê o Mauro tocando. Ele tem uma habilidade natural para tocar, minha gente? Tem, meu pastor? Ô, meu pai do céu, não é? Como diz meu pastor, né? O pastor, quando o Mauro falta, os meninos faltam, o pastor vem e substitui. Mas a gente vê uma habilidade natural do nosso pastor para pregar, não é? Calma, meu pastor, lhe amo. Uma habilidade natural para liderar, não é? Mas a gente vê uma habilidade sobrenatural, é presente de Deus nas suas mãos, né? Uma mão poderosa aí para tocar. A gente vê Fábio, meu Deus, esses meninos atuando, essa equipe de louvar, a Neide. Meu Deus, eu posso vir aqui cantar, como falou Eva, né? Olha, posso cantar um pouquinho aqui, vai ser um sofrimento para cada um, né? A unção pode sair, os anjos podem não querer ficar perto, né, desse ambiente, não é? Mas quando a Neide louva, meu Deus, é diferente. Cauana louvando esse louvor aqui agora, meu pai, habilidades naturais. Olha isso, que quando você pega essa habilidade, você sabe qual é essa sua habilidade, fica mais fácil de você fluir. E quando a gente descobre qual é a habilidade que eu tenho, cada um tem sua habilidade. Eu vejo o Val, por exemplo, uma habilidade de cozinhar. Meu Deus, o menino pega receita nenhuma, taca tudo, mistura tudo e fica algo maravilhoso. Fala: o que tu botou? Qual foi a quantidade? Não sei, Carlene, eu vou fazendo e fica algo maravilhoso. Isso é habilidade, minha gente. Quem não tem habilidade tem que seguir a receita direitinho, é capaz do bolo solar. É ou não é? Quem já fez o bolo, seguiu a receita todinho, o bolo solou. Não é?
Aí você vê a pessoa não vê receita, não vê nada. Ela vai no olhômetro, ela vai numa percepção e ela faz tudo. E ela flui, porque é habilidade natural. Quando é habilidade natural, a gente descobre para que veio, para que a gente foi chamado. Você flui rapidamente naquilo ali. Agora, quando você está numa fase que você está engasgado, você não flui, seu negócio não rompe, você está ali, você está preso, está amarrado, você não flui naquela sua habilidade, não sabe sua habilidade natural, e você está ali amarrado, está num trabalho que você não está gostando. Eu tinha um trabalho que eu ia para ele todos os dias, 7 meses, eu ia para esse trabalho chorando. Eu estudei para isso, foi meu período de enfermagem, eu estudei para isso, eu me preparei, mas quando eu fui, eu olhei e falei, meu Deus, eu não tenho habilidade para estar aqui, misericórdia, eu não aguento isso aqui. 7 meses eu percebi que eu não tinha aquele chamado. Eu sabia que eu tinha um chamado para mexer com pessoas, e eu pensava que era na área da saúde. Levei um tempo para perceber que não era. Glória a Deus, percebi. Tem gente que passa uma vida sem perceber, vai embora e não percebe a habilidade natural, e fica ali trabalhando pelo dinheiro somente, fica ali empurrando a barriga e deixa de viver as suas habilidades naturais. E é interessante, quando a gente descobre sobre a nossa habilidade natural, a gente precisa fazer 3 perguntas importantes. O que Deus me mandou fazer? Primeira delas, o que Deus, eu estou aqui porque o que Deus me mandou fazer? O que Deus mandou você fazer? O que Deus tem colocado no seu coração para você fazer com essa sua habilidade natural? Amém? Eu vejo o Val cozinha, eu vejo a Rafa junto com eles entregando marmita, e ele escreve na marmita todos os dias um versículo, um provérbio, um salmo. Eles evangelizam através da comida. Olha que coisa mais linda. A gente vê os ministros de louvor que poderiam estar tocando qualquer... Não, mas estão aqui, decidiram tocar para o Senhor, porque essa habilidade foi Deus que deu, e eles vão servir ao Senhor usando essa habilidade poderosa, e vão fluir, vão ser abastecidos em tudo, porque nada os faltará. Crescimento e honra, porque vocês têm decidido obedecer e viver essa habilidade natural. Então, qual é a minha habilidade natural? Qual é a sua habilidade natural? Tem que primeiro descobrir isso. Descobriu isso, começa nessa atuação. E olha que coisa interessante, o que Deus me mandou fazer? Essa é uma primeira pergunta que a gente precisa entender. Eu levei muito tempo para entender qual a minha habilidade natural e o que Deus tem me mandado fazer. E isso é uma jornada. Diga jornada. Jornada quer dizer que todos os dias a gente vai descobrindo algo, e a gente vai vivendo e avançando naquilo que Deus tem nos chamado. Amém? Não é, pastor Cristóvão? Amém? E o que as pessoas esperam de mim diante dessa minha habilidade natural? A gente vê a habilidade do nosso pastor em ministrar e liderar. O que a gente espera? Esse crescimento, esse avanço, não é? A gente espera mais, suga mais, me ensina mais. Por quê? Porque Deus deu essa habilidade. A gente vê os meninos ministrando, a Ney, pelo amor de Deus, eu falei, Ney, grava música, pelo amor de Deus. As pessoas ou precisam ouvir a voz dessa menina, porque a habilidade natural, a gente quer que todo mundo receba dessa habilidade. Então a primeira coisa que eu preciso perguntar para Deus, né? O que eu preciso entender, o que Deus me chamou para fazer diante das habilidades que Ele me deu. E a outra coisa, né? O que as pessoas esperam de mim, o que as pessoas esperam da gente? Que a gente haja no nosso chamado, na nossa habilidade natural. Quando os meninos tocam, quando o louvor toca, aqui a gente entra numa profunda adoração, né? Num louvor, não é isso? Olha, essa habilidade nos levando para adorar. O que o povo do mundo espera da gente, dos cristãos? A gente atuando de forma clara, de forma verdadeira, de forma honesta. Olha, o povo espera, o povo quer ver aquilo que a gente tem, as nossas habilidades, a gente mostrar isso. Isso atrai pessoas para o reino. E outra pergunta, o que o mundo precisa? O que o mundo precisa? A minha habilidade serve para o mundo? O que o mundo precisa hoje, minha gente? Não é? Essa nossa habilidade de amar, essa nossa habilidade de ministrar, essa nossa habilidade de servir. O diaconato, quando entra ali, a gente, né, é abraçado, é recebido, é amado, é cuidado. Quando vem aqui, ó, servir uma água, olha, um servindo ao outro, usando a sua habilidade, porque não é só a habilidade de estar aqui em cima, de estar ministrando, de estar cantando, que é importante, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, e a gente pega e faz com excelência, a gente faz como para o Senhor, e a nossa habilidade vai servir na nossa família,
família, vai servir na nossa casa, vai servir nos nossos parentes, os nossos vizinhos, a nossa igreja, não é? E a gente vai servindo e a gente vai junto, ajudando um ao outro, porque junta um que tem a habilidade de ministrar com o outro que tem a habilidade de cantar, com o outro que tem a habilidade de servir com excelência. Olha, meu Deus, e a gente vai junto servindo ao corpo, unidos, bem ajustados, bem alinhados em amor. Então, primeira coisa, qual é a minha habilidade? Eu vou pegar essa minha habilidade, eu vou dispor para o reino, porque nós fomos chamados para isso. Foi Ele que deu nossa habilidade, nosso dom, para quê? Para servirmos. E a gente vai vendo novas fases, a gente vai passando. Quanto mais entendimento, mais cumplicidade com o Espírito, mais maturidade, a gente vai passando de fase. Então, eu oro nessa manhã, para que a gente, Jesus, assim, o Senhor nos leve para um novo nível. Que nível é esse? De maturidade. Que nível é esse de crescimento? Que nível é esse de rompimento? Que nível é esse de amor? Que nível é esse de gratidão? Que nível é esse? Um nível que a gente vai se desprendendo de coisas das pedrinhas que de repente nos atrapalham, de conversas desnecessárias, de disse-me-disse, disso, daquilo, de distrações. A gente vai reduzindo isso e a gente vai se aprofundando, indo para o mais profundo. E aí Deus, pronto, olha, está chegando, está passando de fase. Você vai se aproximando e vai passando de fase. A gente vê esses dias aí, nosso pastor, né, Cristóvão aí, né, chamada que a gente já falava pastor, e agora separado aí como pastor, entrou numa nova fase. E essa fase é de crescimento, é de avanço, em nome de Jesus. E quanto mais profundidade, mais avanço. Amém, igreja? E quando eu olho, eu procuro sempre assim, meu Deus, diante dessa palavra que o Senhor trouxe para mim, qual, né, quem a gente vê assim passando de fases e momentos teve momentos desafiadores, que titubeou, mas que se levantou e continuou. Porque tem fases, né? Tem momentos que a gente, né, às vezes está tão firme, está tão convicto, no outro dia já não está tão firme, já não está tão convicto. Acontece, igreja? Amém? Vocês estão comigo? E aí eu amo essa história. E eu não sei quem estava aqui domingo de manhã. Nosso pastor tem orado, eu tenho concordado com isso, ele orando por uma manifestação de poder nessa igreja, e foi lindo, ele orou em línguas e a Sandra interpretou, e o Senhor usou poderosamente ela falando sobre essa fase, essa mudança de fase. E a gente precisa estar muito conectado com o que o Espírito está falando, porque quando fala, a igreja está falando é comigo, está falando, Degliano, está na hora de você mudar de fase, ou mudou de fase, ou está na hora, Carlene, vamos lá, é agora a hora de matar, fica atenta, fica mais, presta atenção, estuda mais, ora mais, se resguarda, guarda seu coração, como o Cauã ministrou aqui poderosamente. O que o Senhor está falando conosco? E aí, diante disso, eu lembrei de Pedro, né? Das várias fases que Pedro passou no ministério, né? As fases do começo, até naquela fase que ele chega ali de uma explosão de poder, de entendimento, de conhecimento e de sabedoria. A gente pega Pedro no começo da sua história e pega ele no final. Meu Deus, uma explosão de poder e autoridade. Olha, e essa fase que o Senhor nos quer levar, de uma fase de poder e autoridade. E a gente percebe assim o Senhor com uma paciência, né? Com Jesus, assim, uma paciência em treinar Pedro, porque ele passou pelas fases de treinamento. Vocês concordam comigo? Amém? Estão me fazendo entender? Para mim o que é mais importante é que a gente saia entendendo, amém? E vamos pegar em Lucas 5:1. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia, Lucas 5:1, e fala assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2: e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levaram as redes. O 3: entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia e assentasse, e ensinava, assentando-se e ensinava do barco à multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar, e mais. Amém? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Amém?
vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colher uma quantidade de peixe tão grande, diga tão grande, olha isso, tão grande que as suas redes se romperam. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudá-lo. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha que fantástico, nós vamos parar aqui. Quando Jesus já encontra ali com Pedro, Jesus não viu Pedro e voou lá. Jesus tinha orado antes, lembra que ele passou uma noite orando? Jesus passou uma noite orando para ele ter uma sinalização, quem seriam os discípulos dele. Então quando ele encontra Pedro, ele já sabia que Pedro era os discípulos. Então na verdade, escolher o barco dele ali para ministrar, a toda a multidão, era o contato que Jesus ia ter. E Pedro precisava reconhecer. Quando a gente lê aqui, a gente vê que quando ele pede o barco emprestado, Pedro fala: sim, mestre, pode pegar. Mestre, vai ministrar a palavra, o mestre da palavra. Depois, quando Jesus faz ali os peixes, que ele puxa ali a rede, que vem aquela multidão de peixe, que deu muito, tanto para ele quanto para os outros barcos, os barcos quase vieram afundar. Ele reconhece que ali não era só um mestre da palavra, mas que era o próprio Cristo. Pedro foi o primeiro a reconhecer que Cristo era o Senhor, e ele já chama de Senhor. No versículo diz que ele fala Senhor. Olha, ele já reconheceu uma santidade ali. Ele falou: não, eu sou pecador, afasta de mim, eu sou pecador. E eles ficaram ali com medo, que viu o tamanho milagre. Então Jesus ali queria se revelar a Pedro. E é interessante, Jesus fala: Pedro, não fica com medo. E todos eles ali apavorados, porque um milagre daquele tamanho, como assim? Pedro tem dia de pesca, ele sabia que tinha passado a noite, nada tinha acontecido, não é? E aí Jesus chega no seu negócio e de repente, uma multiplicação tão sobrenatural, de repente seu negócio vende, o seu negócio multiplica de algo tão poderoso, tão exponencial, que você fala assim: não, isso aqui só pode ser obra do Senhor. A gente lembra, de Isabel: isso aqui só pode ser obra do Senhor, isso aqui não é algo comum, isso aqui só pode ser divino. Essa pessoa, ele reconheceu, no momento ele reconheceu: não, mestre, pode pegar meu barco, pode ministrar a palavra. Daqui a pouco ele falou: Senhor. Olha, ele já reconheceu. Quando Jesus faz aquela pergunta: quem dizes que eu sou? Ele junta os discípulos ali: quem dizes que eu sou? Pedro é o primeiro a falar: o Senhor é Cristo. Olha, ele reconhece naquele momento ali do barco essa santidade, algo divino. Não, esse aqui não é comum, ele é divino. Esse aqui só pode ser o Filho de Deus, ele é divino. Ele reconheceu essa divindade. Olha que poderoso. E aí começa uma caminhada, uma jornada. Pedro começa a andar com Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Pedro começa essa caminhada com Jesus. Isso é poderoso, porque naquele momento ele larga tudo. E Pedro, ele tinha família, porque a Bíblia diz, não é, sobre a sogra de Pedro, que Jesus, curou a sogra de Pedro, que ela estava com febre, não é isso? Então ele tinha uma família, mas Pedro decide tudo ali rapidamente, uma fase de transição. Ele era um empresário ali do peixe, era um trabalhador, era alguém que conhecia sobre pesca, era um representante de peixe ali local. Ele larga tudo e vai seguir rapidamente. Você vê uma transição de chamado, uma transição, entrou num novo tempo, e para esse novo tempo existe uma nova graça. Rick Renner fala sobre essa transição, nessa graça que vai nos acompanhando. É por isso que Jesus fala: não precisa ter medo não, porque eu estou com vocês, eu tenho uma graça disponível para te levar agora para um novo nível. Quando Deus nos chama para um novo nível, tem uma graça que vai nos levar de uma fase para outra fase.
Olha que coisa linda. E às vezes a gente fica apavorado. Meu Deus do céu. E o Senhor falando, minha filha, fica com medo não. Muda de fase, né? Como não sei quem foi que ministrou, falou assim, até no joguinho muda de fase. A gente não quer mudar de fase, a gente quer permanecer nessa fase, não é? Mas existe uma graça. É lógico que no começo a gente fica, mas como que vai ser isso? Não é? Se chama para pastorear, não é? Como o nosso pastor Cristóvão chama, como que vai ser isso? E se eu largar meu emprego? E se faltar? E o Senhor falou, não tenha medo, porque como é o próprio Senhor te chamando, existe uma graça que vai te assistir, uma graça que vai trazer todo o suprimento. E o Senhor chamou Pedro, pode vir, que agora, né, ele viu ali a multiplicação. Não, se eu andar com ele, meu Deus, nada vai me faltar, nada me falta, não é? Porque com a multiplicação daquele ali eu vou andar com Jesus que faz o milagre, que opera o milagre, que me ensina e que provê, porque o Senhor já mostrou para ele, eu vou prover tudo para você, e é em escala de abundância. É numa escala de abundância, é mais do que suficiente, não é? Eu Shaddai, mais do que suficiente. Olha que coisa poderosa, se a gente confia nessas instruções, a gente avança aí nessas instruções, o poderoso, olha que coisa mais linda, Pedro andando com Jesus, tinha hora, eu gosto muito quando ele fala, Jesus, para onde irei, se só tu tens, né, a palavra da vida eterna, como mudar? Não tem como mudar, para onde que eu vou? Para onde a gente vai? Se só Jesus tem palavra de vida eterna, só Ele nos enche com tamanha graça, com tamanho favor. Você pode ter o recurso que for, mas você só tem para se sentir pleno. Você pode ter o que for, você pode abastecer de tudo, com mansão, com tudo, mas se você não tiver Jesus, o sentimento, a percepção de ter nada, porque só essa graça abundante, só Jesus nos torna pleno. A plenitude só vem no Senhor, não tem outra forma, porque o Senhor nos leva para esse novo nível, e o primeiro nível que a gente tem que crescer é o espiritual. Um novo nível espiritual, a gente precisa ser levado, e às vezes a gente confunde no mundo, leva a gente a crescer logo no nível material, e a gente esquece o espiritual, mas o primeiro nível que a gente tem que subir é no espiritual, o resto vai se acrescentando na nossa vida, de acordo com a nossa disciplina, com o nosso, né, entendimento, com o nosso trabalho, mas o nível maior tem que ser no nível espiritual, de capacitação, de entendimento. Eu tenho falado, Senhor, me leva para um novo nível espiritual, um novo nível de entendimento. É muito interessante, eu lembro quando a gente começou aqui, eu entrei aqui, achei que o pastor foi muito corajoso em me colocar para ministrar, não é? Muito corajoso, porque a gente está começando, e quando está começando, às vezes você ainda não entende, é muita coisa para entender, mas com paciência vai nos ajudando e vai nos lapidando, não é isso, ministros? Não é isso? Vocês estão comigo? E a gente vai sendo lapidado e vai passando de fase. Estou passando de fase. Amém, cada um entra na sua fase, né? Porque Rick Renner fala de uma graça transicional, e ela é condicional. Ele fala que ela é local, que ela é condicional, vai depender da minha disposição de obedecer, né? Que ela pode ser local, que ela pode mudar de um lugar para outro. O chamado dele é de abrir igreja, né? Apóstolo, vai abrindo igrejas, e ele falava dessa transição, e cada um está na sua transição. Às vezes, né, um jovem, ele está numa fase de estudar, né? Quando nasce, a gente tem ali um bebezinho, está na fase de amamentação, de ensinar a caminhar. Daqui a pouco ele começa a caminhar sozinho, já começa a comer sozinho, já começa a tomar banho. Daqui a pouco você entra na fase, aí os meninos aqui, o Mauro tem 2 adolescentes, já entra numa fase de adolescente, já mudou a fase. Daqui a pouco entra numa fase adulta, já vai para a faculdade, já não é mais escolinha, já é faculdade. Daqui a pouco já, não é? Já vai mudando, vai casar, e daí eles começam a ter a própria família, e eles também entram numa fase. Todos nós estamos em uma fase aqui, todos nós, e a gente só precisa reconhecer essa fase, o que o Senhor nos chamou para fazer com as nossas habilidades naturais, e eu reconhecendo isso gera um avanço. Para que você foi chamado? Qual é o seu chamado? Qual é? O que Deus está te chamando e falando no seu espírito para você mudar? Às vezes Deus vem sinalizando coisas para a gente mudar, para Ele nos mudar de fase. Além, muda isso aí para você mudar de fase. Não, troca essa sua forma de falar para você mudar de fase. Troca a sua roupa para você mudar de fase. Às vezes o Senhor vai dar um toque para a gente. Minha filha, muda a roupa, né? Para você mudar de fase, não é? Olha só, às vezes roupa, o Senhor vai nos sinalizar. Não, está na hora de você mudar de emprego. Está na hora de você mudar. Não, agora você não vai ser mais empregado, não. Você vai ser empresário, não é?
Não, você já foi empresário, agora eu quero você separado para o reino, porque você já alcançou muito, já fez isso, fez aquilo, e agora eu vou separar você, porque você tem uma habilidade natural de conversar com pessoas, de falar com pessoas, assim como Pedro tinha uma habilidade natural para pescar, um grande pescador. Deus só mudou o quê? Diga a ferramenta. A ferramenta, né? Então ele era um pescador, ele usava uma rede para pescar. Deus mudou esse menino tem habilidade para fazer o reino fluir. Ele tinha uma facilidade, não é, para mexer ali com peixes. Pedro, agora você não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Mudou só a ferramenta. Olha que interessante, às vezes a gente está numa trajetória, você vê assim, Deus trabalhando em você. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade eu era muda, né? Eu não falava, não tinha medo das pessoas, mas na faculdade ali eu fui, né? Passei por um trauma ali, era para ser um trauma, mas eu decidi que aquele ali não ia me paralisar, que era parar em frente a um professor e os alunos e falar uma matéria e dar uma aula, expor um conteúdo que ele mandou, e eu fiquei totalmente paralisada, com medo, e eu me escondi na frente do professor. Imagina, tá aqui pastor Johnson, eu vou me apresentar, e aí deu um branco aqui, eu fiquei com medo, falo, Tagliana, apresenta para mim, que eu estou com medo. Foi exatamente isso que eu fiz dentro da faculdade. Olha isso, aquilo ali, minha gente, poderia ter me paralisado pro resto da vida, se eu tivesse deixado. O Senhor falou, não, minha filha, é um novo nível, eu quero te passar de fase, supera logo isso aí e vai. Eu decidi que daquele dia em diante eu ia expor minha cara, qualquer coisa que era para falar na frente era eu. Quem quer apresentar? Sou eu. Quem quer fazer palestra? Sou eu. Gente, estava lá todo mundo, gente, vamos orar, eu vou orar, deixa eu orar. E eu comecei a me expor, porque era uma forma de quebrar toda aquela timidez. Por quê? Porque Deus já estava falando de um novo nível, uma habilidade que eu tinha, mas que eu não sabia. Às vezes tem habilidade que a gente tem, mas não está desenvolvida, porque a gente fica com medo de avançar por alguma coisa que aconteceu, alguém não gostou do que você falou, ou você falou de um jeito, a pessoa fala, você não sabe isso, você não sabe aquilo, e você trava. Não, é só um prazo, você vai crescer, continua caminhando, e Jesus vai nos modelando para a gente passar de fase. Olha isso, deixa o Senhor te modelar para você passar de fase. Fica muito conectado às opiniões, fica conectado àquilo que Deus colocou ali, líderes para te ensinar. Deus colocou o seu líder e fala, faz isso, faz aquilo, obedece, porque o líder ele está te chamando o quê? Para uma nova fase, ele quer te ver crescer. Então a gente precisa dar as instruções, mas a maioria das vezes a gente não dá muita opinião para quem está nos treinando, a gente dá opinião por de fora, não é? Quando você coloca uma postagem ou uma foto, você fica atento a quem curte ou a quem descurte. Geralmente bota lá, 100 pessoas curtiu, deu ok, um deu não ok. Por que esse um não deu ok? E aí já às vezes se fere por um que não gostou do que você falou, por um que não curtiu aquilo que você falou, não é? E a gente fica muito conectado à opinião das pessoas. A gente tem que estar conectado à opinião do Pai sobre nós, aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso espírito, aquilo que o Senhor está sinalizando. Se o Senhor está falando, filha, corrige isso, aí usa seu líder, filho, corrige isso para ti, porque ele quer passar de fase. Não, mas não vou, esse povo não sabe de nada. Não, eu vou ficar aqui mesmo, que aqui está mais fácil. Não, eu vou ficar nessa zona de conforto. Para que mexer com isso? Eu já estou nessa idade, eu já estou isso, eu já estou aquilo. Eu já me frustrei tanto. Senhor, não, esquece tudo aí. Larga tudo aí, faz como Pedro e bora para nova fase, bora para uma fase de crescimento, bora para uma fase de entendimento. Bora, minha filha, usa essa habilidade que eu dei para você. Para de ficar parado aí pensando no que passou. Nem o Senhor fica te lembrando. Pelo amor de Deus, para que você fica gastando tempo lembrando daquilo que não vai fazer você entrar numa nova fase? A partir de hoje, todo dia, o Senhor nos dá um dia para a gente se levantar e viver um novo dele, uma nova fase. Meu Deus, eu preciso me dispor e falar, não, eu decido viver essa nova fase. Vai me custar um preço, não é? Porque a gente não quer sair, não quer estudar, não quer movimentar, não quer mudar algumas atitudes. Mas, Carlene, muda isso, porque eu te levo para um novo nível. Você mudando isso, então a gente precisa estar perceptível nisso. Amém, queridos? E olha só, essa nova jornada, Pedro percebeu a provisão, o crescimento, a abundância evidente em Jesus. É por isso que ele decidiu entrar. E Pedro, gente, quando a gente olha para Pedro era sabido de letra?
Era um doutor da letra? Oh, minha gente, era um pescador. Diz que ele era um iletrado. Olha isso, olha que coisa maravilhosa. Pedro era calminho, doce, manso, humilde? Não, a gente vê ele inconstante. Uma hora ele está uau, outra hora ele está, né? Uma hora ele está super corajoso. A gente vê ali a super coragem dele ali no mar, né? Quando ele vê Jesus e fala: Jesus, me manda ter aí contigo que eu vou. E ele confia ali em Jesus poderosamente. Na mesma hora o ventinho bateu, né? Quem ficaria desesperado? Mas o ventinho bateu ali, ele já desesperou e ele foi afundando. Mas Pedro, a gente olha isso para ele, mas ao mesmo tempo você vê tanta ousadia dele. Todo mundo ficou no barco, mas ele se expôs. Um dia meu pastor, lembrei agora, os downloads vão baixando aqui, né, pastor? Um dia o pastor falou assim: minha filha, pelo amor de Deus, vá, levanta, faz alguma coisa, fale, abre, né, o seu canal, faz alguma coisa. Meu pastor, mas se eu errar, minha filha, eu prefiro que você vá fazer, seguindo aquilo, propósito que Deus colocou para fazer, de errar, porque você descobre ali aonde você falou que errou, do que você ficar paralisado sua vida toda sem fazer nada, e guardando o dom natural que Deus deu para você. Olha que coisa mais poderosa. Porque é isso, quando a gente enterra o nosso dom, a gente fica com medo das pressões, com medo do que as pessoas vão falar, a gente fica ali guardando, e o Senhor, meu Deus, eu tenho tanto para lhe usar, bora, para com isso e vai. E ele falou, me despertou, né? Foi quando eu abri o café com aba, agora tá paradinho, mas vai voltar. Amém? Mas eu achei fantástico. Eu comecei o café com aba quando ele falou isso. O medo de errar, né? Na internet, o medo de falar. Às vezes aqui já está confortável aqui. Se você já está confortável aí, né? Porque eu quero que você saia desse seu conforto e vá para um outro nível. Que no outro nível você vai estar desconfortável. Mas aonde você está desconfortável, você vai estar aprendendo. Não é? E é isso que o Senhor quer nos levar. E a gente precisa entrar nesse tempo de capacitação. E é muito interessante que quando Jesus chama Pedro inconstante e iletrado, por que ele não chamou um doutor da lei? Não era mais fácil? Era ou não era, minha gente? Jesus tinha 3 anos e meio, meu pastor, 3 anos ali para cumprir o ministério. Não era mais fácil chamar a galera, os ministros que já sabiam tudo? Ai, meu Deus, era ou não era, meu pastor? Era mais fácil chamar todo mundo que já sabia tudo de letra. Mas você sabe que eu lembrei, eu olhando para isso, falei, meu Deus, Deus escolheu a galera totalmente sem capacitação para treinar esse povo, para substituir ele nesse período, que quando ele fosse, ele deixava os líderes para seguir aquilo que ele começou a fazer. Olha que coisa poderosa. E ele escolheu aqueles que não tinham capacidade. Pedro é um desses que, sinceramente, a gente olhar para ele, iletrado, né, almático, e às vezes agindo por impulsividade, né? Quando ele corta a orelha ali do soldado, do Malco, né? A gente vê a impulsividade, ele vai para o grupo de oração armado. Olha que coisa linda, não é? Não é, pastor? Jesus chama ele, bora gente, bora orar. Pedro já leva uma arma, né? Já saca a arma ali, o soldado vem, ele já decepa a orelha. E Jesus, não é assim não, Pedro. Não é assim não precisa fazer isso. Olha que coisa interessante. Imagina se Jesus se irritasse com Pedro e falasse, não, sai da minha turma, sai dos 12, eu vou chamar outro, porque você, meu filho, me dá uma dor de cabeça. Imagina, você viu Jesus falando, não, você dá trabalho demais, pelo amor. Já escolhi alguém que é mais fácil de aprender, porque você está difícil de aprender, Pedro. Imagina Jesus falando isso com Pedro, mas Jesus ensina ele, continua toda uma caminhada com ele. E é muito interessante, eu lembro quando eu fui trabalhar como vendedora de carro, eu tinha um chefe, né, o doutor Mário Celso, gosto muito de um ensinamento que ele dava, e ele falava assim, que ele preferia, né, eu fui ser vendedora de carro sem saber nada de carro. Então eu não tinha conhecimento zero. O que era uma roda? Não sabia. O que, né, uma roda para um pneu? Não sabia diferenciar nada. Era mais fácil ele pegar um vendedor sábio, cheio de 10 anos de conhecimento de venda de carro, ou pegar uma pessoa que não sabia a diferença de uma roda para um pneu. Não era mais fácil pegar alguém que sabe tudo, mas ele falava algo que era muito sobrenatural. Ele falava, eu prefiro pegar uma pessoa e treinar ela do zero, do que pegar pessoas que ficam 10 anos, 15 anos na mesma profissão, vão ser rebeldes porque acham que sabe demais, não vão ter a humildade para aprender, vão ser indisciplinados. Olha que coisa terrível.
E aí, muito mais difícil. E ele pegava uma pessoa que estava ali e eu zero conhecimento. Ele falou, vou treinar essa menina. E de fato, levou um pouquinho para aprender, mas também, depois que eu aprendi, foi algo sobrenatural. Veio uma graça aí para vender muito na loja. Mas por quê? Porque ele tinha uma habilidade, ele sabia que era mais fácil pegar alguém que não tinha conhecimento nenhum, ia ter um coração ensinável. Estava disposto a aprender. Não estava anos e anos sentada ali e já tinha conhecimento demais e só ia estar julgando. Não. Ele pegava alguém que não tinha conhecimento nenhum, mas que tinha uma habilidade para fazer fluir o evangelho. E o Senhor sabia que nesses 3 anos, Pedro ia ser um facilitador do evangelho. E o Senhor já sabia que Pedro ia tinha essa facilidade natural para desenvolver aquilo, porque ele era pescador e ele usava uma rede. Rede é para muito. Se ele não fosse um bom pescador, ele ia ficar só na varinha, pegando um peixe de cada. Não, ele era um pescador de multidões, era muito. Ele tinha uma mente gigante, né? Uma mente macro. E aí ele falou, não, esse menino vai fazer fluir mais rápido o evangelho. E a gente percebe isso quando Pedro, ele passa por todas as fases. E depois que Jesus, não é que Jesus ali fala para eles irem, depois que tivesse a capacitação de poder, e que tem todo aquele processo, né, do Espírito Santo, que ele passa por aquele batismo. A gente vê Pedro fluindo de forma poderosa e ministrando no primeiro culto dele, 3.000 almas se rendendo ao Senhor. Olha a capacidade dele. Em um momento ele era a boca de Deus na terra, falando, quem sou eu? Quem vocês pensam que eu sou? Tu é Cristo. É evidente que é Jesus, não é? E Jesus conta ali para ele, fala, gente, mas olha, é preciso, eu quero que vocês fiquem tranquilos, porque é preciso que eu passe pela fase, né, da transição, que eu vou fazer essa fase de transição, e que eu vou ter que morrer, que eu vou ter que ir no inferno, depois eu vou para o céu, mas o Espírito Consolador vem. Não, Jesus, você não vai não, isso não vai acontecer com você, não precisa fazer isso. E na mesma hora o Senhor fala, afasta de mim, Satanás. Então na mesma hora ele era a boca de Deus, na mesma hora ele já não era a boca de Deus. Mas olha só, Jesus, aquela sabedoria para conduzi-lo para um conhecimento, para ele mudar de fase. Ele precisava permanecer ali com Cristo. E você vê, quando Jesus volta, né, que ele tem a morte, ele volta, ele procura Pedro, ele continua, Pedro, tu me amas? E no anterior a gente vê Pedro negando ele, né? Nunca vou te abandonar, pastor, nunca vou te abandonar, eu estou contigo até o fim. Já teve isso, pastor? Pessoas que chegaram, né? Pastor, nunca eu vou te abandonar, eu estou com você até o fim, toca aí, estamos juntos até o fim. Meses depois, estava mudando de ministério, estava indo para outra igreja. Isso pode acontecer? Pode. Pedro fez a mesma coisa. Jesus, toca aqui, estamos juntos até o fim. É nunca que eu vou te abandonar. Jesus, meu filho, daqui 1 hora você já vai estar me negando. O galo vai cantar e tu vai me negar 3 vezes. Nunca, Senhor, eu não. Batata, né? Ele negou batata. Olha que coisa interessante. É por isso que a gente fica entendendo Jesus como foi paciente com Pedro. E quando ele volta, ele procura Pedro e ele fala, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, Senhor, tu sabes. E ele apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida, não é? E olha só, e Pedro, ele se torna quem? Não é? Sobre você eu edifico a igreja. Pedro se torna ali, Pedro significa pedras, forte, né? Uma pessoa forte. A gente vê uma pessoa vulnerável, né? Medroso, daqui a pouco uma pessoa forte. Quando a gente vê ele entrando naquela última fase que Jesus vai, a gente vê ele operando em milagres sobrenatural. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Deus é lindo. Aleluia, aleluia. Milena, solta aquela primeira imagem para mim. Olha só que interessante, gente. Quando a gente vê Pedro nessa primeira fase, não é? A fase ainda fase de medo. Quantas vezes a gente passa por isso, né? A gente preso na nossa própria mente. Eu acho essa imagem bem forte. A gente preso na nossa própria mente, preso no nosso passado. Não vou me envolver com a igreja, porque eu já me decepcionei tanto. Você sabe que o cérebro, ele tem uma função incrível, não é? Ele registra algo que... Ele registra o nosso passado para nos dar informação no nosso presente. E se você não souber definir, ele vai paralisar o seu futuro. Então, nosso cérebro, ele funciona assim. Eu tive um trauma do passado. Toda vez que eu estiver exposta a uma mudança de fase,
a minha mente ela recorre lá no passado para buscar o registro se eu fui bem sucedida ou se eu fui mal sucedida. Então, às vezes, Deus nos chama para mudar de fase, né? Ou entrar no ministério, trabalhar junto. Vou nada, na última igreja lá, eu fui trabalhar com o pessoal lá. Meu Deus, que povo fofoqueiro. Oh, meu Deus do céu, não deu certo. Me decepcionei com o líder, me decepcionei com o pastor, me decepcionei. Aí ele não flui mais no chamado, porque ele teve um registro na memória de uma decepção que teve atrás e fica preso. E o Senhor nos chama, não, meu filho, bora isso ali, pega o que você aprendeu de bom, filtra aquilo ali, não é? Eu gosto, uma ministra fala assim, é igual você está comendo peixe, você comeu peixe, você separa a espinha da carne, você não vai comer carne com peixe, peixe com espinha, você separa a espinha da carne, separa o que é bom, filtra o que é bom que você aprendeu do passado, pega aquilo como uma bagagem e impulsiona você, deixa ser impulsionado para você entrar nessa nova fase, não fica amarrado aí, não fica preso nas suas memórias, não fica amarrado na sua memória, né? Tem uma nova vida, um novo casamento, uma nova história, né? Até aqui, talvez não tenha sido uma boa mãe, mas daqui para frente, com as instruções que eu estou recebendo, você é uma mulher mãe, não foi um bom marido, mas daqui para frente, com essas instruções, eu vou ser o melhor marido, passando de fase dentro do casamento, passando de fase na vida ministerial, passando de fase, meu Deus, eu abri empresa, fechei empresa, abri empresa, fechei empresa, fracasso em todas as empresas, não, mas com as instruções que Deus está dando, com aquilo que você está orando em secreto, e o Senhor está falando com você, passando de fase nisso aí, porque Deus trazendo uma maturidade, um conhecimento, faz assim, até agora você não tinha esse conhecimento, pega esse conhecimento e aplica, e você vai longe, e a gente vê exatamente esse passando de fase, a gente saindo da nossa mente, né, essa mente natural, e entendendo que a nossa mente, ela é o quê? A última imagem, Milena, por favor. E quando a gente fala, nosso pastor chama muita atenção para Romanos 12:2, quando a gente pensa aí numa mente, né, renovada, a palavra renovando a nossa mente, uma mente crucificada, uma mente de Cristo, né, uma mente que a gente está ali, essa mente voltada para essa palavra. O Senhor nos mostra, não, com esse conhecimento, chegou a hora de você mudar de nível, com esse conhecimento que você tem, praticando isso que você está ouvindo, chegou a hora da mudança de fase. Um novo nível Deus tem para nós. E a gente precisa avançar em ousadia, em autoridade, em conhecimento. E é muito interessante, quando eu volto para aquela cena que eu fiquei paralisada na frente do professor, eu lembro de uma coisa. Por que eu paralisei? Não foi só pela timidez. Foi pela falta de conhecimento. Tinha um conteúdo, eu não estudei o conteúdo e eu fiquei com medo de falar, porque eu também não tinha o que falar. Então, para a gente superar, para a gente passar de fase, por isso que é a busca do conhecimento. Medita na minha palavra de dia e de noite. Você vai ter estoque de palavra, não é? A nossa fé vai aumentando. Não é assim? Charles Capps fala que a gente aumenta o nosso nível de fé de acordo com o estoque de palavra que a gente coloca para dentro. Então a nossa mente, a gente só muda ela com novas informações. Então a gente fica com a informação do passado. Qual era a informação do meu passado? Sofri no relacionamento. Sofri na minha empresa. E fica naquela choradeira, né? Fica presa às emoções. Mas quando a gente vem para a palavra, a gente muda o mindset, né? Muda os novos arquivos, instala novos arquivos, faz uma renovação da nossa mente, não é? E a gente começa a fluir em ousadia e autoridade. É para isso que Deus nos chamou. Minha filha, tu não vai vir para a igreja aqui perder tempo, não. Você vai sentar e você vai aprender. Porque quem senta para aprender, minha gente, se dispõe para aprender, vai levantar para ensinar. Quem senta para aprender, quem busca um coração ensinável. A gente vê a trajetória de Pedro, vê um coração ensinável. Um coração ensinável tem lugar de crescimento. Então, quem senta está aí, sentando para aprender, um coração aberto, disposto. Senhor, eu estou aqui, estou com o coração aberto. Senhor, me capacita, me leva. Eu oro para que Jesus leve a gente hoje para um novo nível de maturidade espiritual, maturidade nas emoções, maturidade nos comportamentos, a gente com a mente aberta para aprender, sempre disposto a aprender. Ontem eu estava numa... Ai, meu Deus, cadê? Ontem eu estava numa formatura, né, com a Sandra. E... Peraí, esqueci. Pedro foi. Nossa, o rapaz falou uma frase tão incrível que eu queria trazer para vocês. Não estou achando ela.
Tá. O aprendiz é um mestre em formação. O aprendiz, isso foi um formando ontem, e ele era orador da formatura lá na igreja Betel, né? E a Sandra ia ministrar uma aula e ia finalizar essa aula lá, e aí ele falava assim: o aprendiz, eu anotei porque eu achei isso aqui uma chave, sabe? A gente está no culto, tá aqui, Degliana anotando tudo, é muito bacana. Eu vejo aqui anotando, né, que pega o celular e anota, porque às vezes Deus dá uns download pra gente no culto, e que você não pega depois, meu Deus, o que foi? Meu Deus, foi tão bom aquilo ali, meu Deus, uma chave, o pastor liberou e eu não peguei. Aí a gente, né, fica tentando. Então, quando a gente anota, a gente aprende. Eu achei isso aqui tão fantástico. O aprendiz é um mestre em formação. Olha só, não é? Eu vejo o nosso pastor como um mestre, ele está sempre aprendendo e está sempre nos ensinando. E nós somos mestres em formação. Você vai para o Rema, você vai para a escola de ministros, já é um mestre em formação. Você está sendo formado o tempo todo para liderar suas emoções, não é minha missão, não é meu chamado liderar uma igreja, né? Mas é seu chamado liderar suas emoções, é seu chamado liderar sua casa, fazer o que você foi chamado para fazer. E a gente é um mestre em formação, Deus nos chamando, né, para aprendiz. O aprendiz é aquele que se dispõe. Eu me disponho a aprender. Você vai crescer. Quem se dispõe a aprender, abre a mente, tira todas as traves, ele zera tudo, fala: a partir de agora eu decido entrar na minha nova fase. Chega de ficar parado na mesma fase. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que eu estou há algum tempo parado numa fase da minha vida, e que era já para eu ter evoluído. Eu não evoluí, porque eu ainda ficava presa às emoções ali do passado, pensando: não vou para essa fase não, porque nossa, sofri tanto naquela fase. E o Senhor falou: minha filha, você é uma nova criatura. Minha filha, eu já renovei sua mente. Agora você precisa entrar, larga esse medo e vamos para frente, se embora, porque tem muita coisa para a gente viver e para avançar. E quando você entra numa nova fase, você leva as pessoas que estão perto de você para essa fase. Então, uma fase de poder, uma fase gloriosa, que você entra, todo mundo que está perto vive essa fase. E meu pastor tem orado para que essa igreja entre em manifestação de poder. Eu queria chamar o grupo de louvor para a gente finalizar nesses últimos 5 minutos, e eu quero esse louvor, né, que eles ministraram de Eliezer Rodrigues e do El Shaddai, não lembro. Nada me falta, perdão. E só o instrumento por enquanto. E aí a gente vê o pastor falando, declarando, né, um novo templo, uma nova igreja e manifestação de poder. E eu me vejo assim, quando eu estou em casa, eu fico orando por isso, porque ele, como pai, como um líder nosso, né, eu falo: meu pastor quer que todos nós cresçamos, e a gente precisa se unir na mesma oração, na mesma fé, porque um corpo bem ajustado, orando a mesma coisa, orando pelo crescimento, eu estava ali orando: Senhor, igreja manifestando em dons, igreja crescendo, nossa igreja avançando, a gente rompendo de forma grandiosa, se unindo, porque juntos nós somos mais fortes. E a gente rompendo espiritualmente, rompendo financeiramente, rompendo como líderes de família, casais aqui em crescimento, andando em harmonia total, filhos crescendo. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, a nossa declaração constante. A gente precisa se unir. E eu quero chamar vocês para a gente se levantar agora em oração, unidos por essa oração, por essa declaração que o nosso pastor tem feito. E aquilo que o nosso pastor orar, eu quero que a gente pegue junto em concordância no crescimento. Inclusive, quero pedir ao Senhor, meu pastor, para estar nessa oração de crescimento, de avanço, de dons manifestos. Nossos cultos não sendo mais naturais, mas sendo sobrenaturais. E a gente já tem visto isso cada vez mais. E eu oro, né, eu peço que o meu pastor esteja nessa oração. E a gente vai fechar com ele, fazendo essa oração. E o que ele falar, nós entramos em concordância com ele. E depois a gente termina com essa ministração. Amém, queridos?